Olá, e para este Com a Palavra, pós-segundo turno das eleições mais importantes da história do Brasil, a gente tem sempre colocado isso aqui no Acta, foi um divisor de águas na história brasileira e mais ainda na história da democracia brasileira. A gente recebe um entrevistado à altura, e sem desmerecer, sem trocadilho, à altura mesmo, de quem a gente tem muito o que falar. E sem desmerecer todos os outros, a gente sempre costuma colocar aqui um prestígio que eu, com a palavra, tem tido durante o tempo da pré-campanha, durante a pré-campanha também, durante a campanha, de ter conseguido manter para você, nosso webnauta, um nível de entrevistados à altura dos momentos, né, que sempre estão. E a gente não tem que agradecer a esses entrevistados, porque isso se deve, na verdade, a eles, a disposição de virem aqui, de se abrirem, de se colocar para, sobretudo, você, eleitor, você, cidadão. 65 mil votos, deputado federal com exercício de mandato e deputado federal reeleito para representar Alagoas no Congresso Nacional. Temos o imenso prazer de receber aqui o deputado federal Paulão, do PT. Deputado, bem-vindo. Dizer que é um motivo de muita alegria ser entrevistado por um dos jornalistas mais competentes do nosso estado, diria também do Brasil, Felipe Farias, um amigo. Bondade sua. Bondade. O Com Palavra, um programa que tem forma e conteúdo. É motivo de alegria e honra fazer uma temática tão importante e abraçar virtualmente cada internauta, Felipe. Estou à disposição. Com certeza. E, inicialmente, parabéns pela vitória, parabéns pela tua vitória, pela vitória do partido. Muito obrigado. Mas, como nos é dado, como estamos aqui na condição de entrevistadores para muitas das vezes, na maioria das vezes, fazer a tua posição, eu não poderia deixar de perguntar, com todo respeito, a despeito da colocação, mas é algo que tem sido colocado em todo o Brasil. Voltou à presidência o maior corrupto da presidência do Brasil? Felipe, na realidade foi criada uma narrativa, né? Um discurso que não é novo, né? Aristotélico, formatado pela oposição, tentando criar uma tatuagem no ex-presidente Lula. E, logicamente, você, com essa narrativa, ele conseguiu ter seus adeptos. E essa discussão ela foi muito rasa, porque você tinha pouco conteúdo. Mas você tem um desafio novo, então o meio de comunicação tradicional, escrito, radiofônico, televisivo, que tem seu papel na história, mas nas últimas eleições a gente teve o processo das redes sociais. E o Bolsonaro e seu grupo compreendeu isso do ponto de vista internacional, quando ele teve assessoria de uma das figuras mais complexas e perigosas para a democracia do mundo, que foi Steve Bannon. Então, ele adotou com muita capacidade as redes sociais. Só para você ter ideia, sem fazer propaganda, o Lula, agora, depois de toda essa caminhada, ele tem 5 milhões de seguidores no Facebook. O Bolsonaro tem 35 milhões. E são investimentos pesadíssimos. Uma das campanhas mais caras, tanto na eleição, quando ele foi eleito pela primeira vez, de ter pessoas, pesos pesados da economia, que investiram com antecedência e de um segmento que a esquerda não compreendeu de trabalhar esse meio de comunicação. Então, num primeiro momento, colou. Mas o que é que modifica isso, a realidade? Ora, se ele é tão corrupto, por que ele foi eleito? Ele foi eleito por vários motivos. Primeiro, que ele tem uma história no Brasil. A sua gestão, ele conseguiu governar para o povo brasileiro, com tolerância, com diálogo, com programas sociais importantes. Então, essa memória foi fundamental. Além disso, o desastre de gestão do atual presidente. Que era justamente o encaminhamento, o deputado já está seguindo muito bem o raciocínio da entrevista, que era justamente isso. Inicialmente,
esta narrativa de início, como foi colocado, que o pessoal replicava muito nas redes sociais, e a propósito também dessa rede criada, muita gente cita os robôs também e tudo mais, há essa colocação de que Lula foi inocentado, como chegou a dizer até o apresentador, o âncora do Jornal Nacional, o principal telejornal da televisão brasileira, é inverdade. Isso não procede. Veja bem, o William Bonner é um dos jornalistas mais competentes do Brasil. Todo mundo sabe que a Rede Globo nunca teve simpatia pelo PT, mas ele verbalizou uma decisão do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, é claro, inclusive são cláusulas pétreas, ampla defesa, o contraditório e a instância recursal. Então, o Lula, que respondia vários processos, todos eles foram arquivados. Não foi o William Bonner que criou isso, foi o Poder Judiciário. E está provado agora que você teve vícios processuais, quando você teve uma equipe de procuradores que tinha uma posição política definida, coordenada pelo ex-procurador federal em Curitiba, o Deltan Dallagnol, que hoje é deputado federal, fazendo oposição ao Partido dos Trabalhadores, ao presidente Lula, e coordenado por um juiz que teve tantos vícios, tantos erros cometidos processuais, que depois ele recebeu um cargo de presente para ser ministro do governo Bolsonaro. E assim mesmo Bolsonaro demitiu ele. E agora, recentemente, ele foi candidato a senador e estava assessorando, nos últimos debates, o atual presidente Bolsonaro. Isso é uma prova que houve um conluio, uma organização criminosa de alguns procuradores federais e o juiz Moro, no sentido de condenar de forma irresponsável, leviana, sem obedecer à nossa Constituição, sem obedecer o Código de Processo Penal, sem obedecer o Código Penal, e é por isso que todos os processos viciados, eles foram para o lixo da história e Lula foi inocentado. E foi esse pré-requisito que fez com que ele pudesse legalmente ser candidato e vencer essas eleições. E a despeito de ter colado ou não esse rótulo que a estratégia bolsonarista tentava, não só estratégia de campanha, mas uma estratégia maior do bolsonarismo como um todo, de ter tentado colar ou colado ou não, a que o senhor atribui, como inclusive o senhor já ia começando a responder, a que o senhor atribui à eleição de Lula? O que foi? Foi o desgaste que a administração Bolsonaro, foi um mau governo, foi a pandemia, foi a guerra que impediu, foi a situação econômica do brasileiro, foi a divisão em família, grupo de condomínio, em tudo, grupo de WhatsApp, que o pessoal cita muito. O que o senhor atribuiria? Veja bem, Felipe, na realidade, as eleições, não só no Brasil e no mundo, têm elementos muito fortes para você decidir o processo eleitoral. Na minha leitura, foi o problema de ordem econômica, O Brasil voltou a ter uma inflação alta. Então, aquelas pessoas com maior dificuldade na estrutura do ponto de vista social, os mais pobres, esses são os mais penalizados. A classe trabalhadora e a classe média. Então, a questão da inflação, ela ficou muito forte. A outra questão também foi a diminuição do poder aquisitivo do povo brasileiro e a volta da fome. É preciso lembrar na memória, quando o Lula foi presidente do Brasil durante 8 anos, ele conseguiu tirar do mapa da fome quase 40 milhões de brasileiros, que não comia 3 vezes ao dia, que é uma questão básica. Volta a fome no Brasil. O atual presidente, de forma errática, ele coloca 33 milhões de brasileiros voltando a passar fome. E aí, para você ter ideia, a disputa da sobrevivência da proteína, as pessoas hoje estavam comprando osso, que era descarte, cabeça de galinha, pé de galinha e vísceras, hoje é prato principal nas redes de grandes supermercados. A população mal estava comendo ovo. Então, foi a volta da fome, a inflação, o desemprego estrutural,
na casa de 15 milhões de pessoas, tirando o sonho, principalmente da juventude. Esses foram fatores. Outros fatores também é um processo de uma leitura atualizada do ponto de vista sociológico, antropológico e político do Brasil. Não é só no Brasil, o mundo está conservador. Lembre-se que agora, recentemente, a gente teve uma eleição na Itália de uma mulher que tem traços fascistas de admiração, né? Isso é muito grave no processo. Vários outros países, recentemente, essa semana, teve a eleição do primeiro-ministro Israel, altamente conservador. Então, existe um traço do brasileiro que ele ficou num conservadorismo que até então a gente não percebia explicitamente, e com a eleição do Bolsonaro, isso é como se tivesse explodido uma panela de pressão. Então, você percebeu isso agora. Então, isso surgiu, essas células dentro da família, no local de trabalho, no local de moradia, no local da nossa infância e adolescência, em todos os grupos, na área de cultura. Você que, além de ser jornalista, é uma pessoa que tem afição pela música e sabe muito bem que, geralmente, as pessoas que têm um viés ligado à cultura, sem querer desmerecer a outra parte da população, geralmente é mais sensível, né, mais leve, mas vários colegas históricos, que eu não vou fazer nominato aqui, que têm histórico de grandes composições, que venceram festivais, são intérpretes famosos, viraram bolsonarista, numa visão de pauta de costume, ou numa visão moralista, que você fez a primeira pergunta, em relação ao Lula, que ele foi inocentado. No entanto, essa mesma corrupção ela é seletiva. Eu pergunto, tem maior corrupção do que da família do Bolsonaro? A família do Bolsonaro comprou mais de 150 imóveis com dinheiro vivo. E eu pergunto, por que o bolsonarista não discute isso? A rachadinha começou com o Bolsonaro e com os filhos, e com a ex e atual mulher dele. E por que não discute isso? Então, a corrupção é seletiva, só serve contra o PT e contra o Lula, e não serve contra o Bolsonaro. Além disso, uma boa parte de segmento empresarial que fala tanto em corrupção é o mesmo cara que sonega imposto, é que não paga os direitos dos trabalhadores. É uma parte da classe média que tem raiva do PT porque o PT legalizou a profissão da empregada doméstica, que até então era trabalho análogo à escravidão, e hoje ela está no patamar de assinar carteira e amanhã ter direito à sua aposentadoria. Então, aquela pessoa que só negava o direito da empregada doméstica é a mesma pessoa que vai para a rua discutir corrupção. Então, o Brasil tem que fazer uma análise, um Brasil profundo, é uma realidade que a gente tem que se debruçar, Felipe, do ponto de vista sociológico e antropológico, a gente tem um Brasil muito conservador. E é por isso que eu analiso que a pessoa para fazer essa concertação mais talhada é o Lula. Por quê? Primeiro, que governou o Brasil durante 8 anos, e foi o melhor momento do povo brasileiro, o maior índice de felicidade. Segundo, ele está mais maduro. Terceiro, foi preso de uma forma injusta e saiu sem mágoa. E ele vai querer governar o quê? Com muita paz, tolerância. Tem que fazer um discurso coletivo e ações coletivas. E o exemplo maior é agora na transição, quando ele coloca para capitanear a transição seu vice Geraldo Alckmin, que é do PSDB, e vai fazer o quê? Um arco forte para você tentar voltar à normalidade. Por último, o que é que o bolsonarismo fez no Brasil, que é grave? Ele ia tentar destruir o que a gente construiu, principalmente em 88, o fortalecimento da democracia, do Estado Democrático de Direito, que o bolsonarismo raiz está pedindo a intervenção militar. Intervenção militar é ditadura, pessoal. Os poderes constituídos não existem. Um programa comum que você está fazendo isso, ele seria censurado na ditadura. Sim. Então, ele ia quebrar a democracia e muita gente não está percebendo os malefícios e o ataque direto que seria o nosso Estado Democrático de Direito. Por isso que eu digo, a prudência, a racionalidade prevaleceu
E é por isso que até pessoas que foram antagônicas nossas no passado, como Fernando Henrique Cardoso, ele compreendeu que era importante votar no Lula para a democracia voltar à normalidade. É como eu costumo dizer, inclusive, né? Pedir ditadura em democracia é fácil. Agora vai pedir democracia na ditadura. A gente vai para um intervalo, já retorna. Neste Braskem Explica, vamos mostrar como anda a desocupação dos imóveis nas zonas do mapa definido pela Defesa Civil. Iniciada em novembro de 2019, a desocupação preventiva já passa de 98%, com mais de 14 mil imóveis desocupados. A área de resguardo, considerada prioritária, foi a primeira a ser totalmente desocupada em abril de 2020, junto com as zonas A, B e C. Já a desocupação das zonas D, E, F e G foi iniciada no segundo semestre de 2020 e está quase completada. Em 2021, começou a desocupação da Zona H e da área de monitoramento 01, onde os moradores devem ingressar no PCF e aguardar a negociação da proposta até o final deste ano. Conheça outros detalhes do Programa de Compensação Financeira e as ações desenvolvidas para a segurança das pessoas em braskem.com.br/balanço PCF. Ou acesse braskem.com.br/Alagoas. E a gente retorna para este segundo bloco deste Com a Palavra, que tem como entrevistado o deputado federal e deputado federal reeleito, Paulão, que será um dos representantes de Alagoas no Congresso Nacional. A gente abordou, vocês viram que ele tocou em assuntos de âmbito internacional, assuntos de conjuntura nacional, tudo isso a gente vai abordar também, viu? Não vai deixar passar não uma oportunidade como essa aqui. A gente não pode deixar passar, com todo respeito, tem que espremer bem. Mas antes, porém, a propósito, aliás, dessa colocação que o senhor fez, mencionando Geraldo Alckmin, eu perguntaria. Essa função da transição foi delegada pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu vice-presidente, na função de vice-presidente, nada mais legítimo do que isso. Porém, alguém que foi do PSDB, que fazia antagonismo ao PT, hoje no PSB. Não seria mais pertinente na avaliação do PT isso ser delegado a alguém do partido ou a alguma comissão que tivesse integrantes do partido? Tem tanta gente importante, tem tanta gente abalizada para isso, a própria presidente Gleisi Hoffmann não há temor de surgir alguma ciumeirazinha por conta disso, não? Felipe, poderia, se a gente tivesse uma conjuntura mais favorável. Na realidade, a gente está atravessando momentos sombrios. É preciso lembrar que no primeiro turno, o Lula teve uma diferença enorme de votos, acima de 6 milhões de votos, né? Dessa vez, tanto ele cresceu a votação como o Bolsonaro cresceu. Mas a diferença foi pouco mais de 2 milhões de votos, né? Então, isso demonstra o quê? Está havendo uma divisão no Brasil, do ponto de vista do projeto, né? Uma divisão que eu acredito que o Lula, quando começar a fazer a concertação, a exemplo que ocorreu com Felipe González, que pegou uma ditadura do Franco, né? E ele governou a Espanha, ele sendo o Partido Socialista. Então, o Lula, quando vai fazer esse processo, primeiro, ele não pode governar para o PT. O PT aumentou a sua bancada, é verdade, mas sozinho não tem correlação de força de aprovar uma matéria chamada matéria simples ordinária, porque só na Câmara Federal são 513 deputados, a maioria simples 257, a maioria qualificada 308. Então, matéria simples não passaria. Quando você junta PCdoB, quando você junta PSOL, PDT, Rede e PSB, você tem em torno de 150 parlamentares. Continua sem ter correlação de força. Então, a importância dos poderes constituindo executivo, dialogando com o legislativo e com o judiciário, um equilíbrio de forças. Então, quando ele traz o Geraldo Alckmin, pode ter diferença
de posicionamento, mas isso é o segredo da democracia. A democracia, o segredo não é conviver com os iguais, é conviver com os diferentes, mas respeitando o debate. O que é que ocorria na polarização entre o PT e o PSDB? O PT tem uma visão no campo na esquerda e o PSDB tem uma visão de centro-esquerda. A gente podia ter feito essa aliança antes. De repente, erramos no passado. E jogou o PSDB para fazer uma aliança com o DEM, que foi Arena, e PFL, hoje Democrata. Então, jogou para uma visão de centro-direita. E depois chegando à direita. O Bolsonaro não é a direita, o Bolsonaro é a ultradireita. E a ultradireita, ela não respeita a democracia. Ela tem que ter um poder ditatorial, ela não respeita os poderes. Por isso que o mantra do Bolsonaro é todo dia desqualificar o Supremo Tribunal Federal. Podemos ter discordância, mas o Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, é o guardião da nossa Constituição. Então tem que ter um equilíbrio entre os poderes. Por isso que na nossa Constituição, no artigo 2º diz poderes harmônicos, mas independentes. Como trabalhar essa triangulação? Então, no caso do Bolsonaro, ele joga para ter o conflito. Ele não consegue viver na normalidade. Quando você dá normalidade, ele desaparece. Ele tem que criar caos. Você vê qual foi o caos que ocorreu. Houve o resultado da eleição, o presidente do TSE ligou para ele, ele ficou calado na segunda-feira, terça-feira que ele foi falar, né, no processo, e todos esses conflitos de hienas bolsonaristas que não respeitam a democracia, tentando puxar a palavra de ordem chamada intervenção federal. Aqui mesmo em Maceió, você tinha banheiro químico, você tinha alimentação de graça, você tinha água mineral financiado por parlamentares que não tiveram a coragem de aparecer. E por que esses parlamentares não tiveram a coragem de aparecer? Porque se eles aparecerem, eles terão seus mandatos cassados. Você não pode estar fazendo movimento pedindo intervenção federal. Então, é ilegítimo o jogo democrático da urna eletrônica quando é contra Bolsonaro. Mas para eleger deputado estadual aqui em Alagoas, federal, pode. Veja que incoerência. Então, esse movimento, a pergunta que não quer calar: quem financiou essa horda, essas hienas que ficaram em frente aos 59 bi? Com banheiro químico, com alimentação e água mineral. Foram deputados estaduais, bolsonaristas e federais. Mas eles não aparecem porque eles são covardes. E eles sabem que terão seus mandatos cassados. Então, é necessário a gente ter muita prudência, e é por isso que Lula, quando coloca o Geraldo Alckmin, quando convida o PSDB, quando convida o MDB, quando convida o PDT, a rede pessoal, ele vai ter que fazer uma concertação nesse momento para discutir a democracia. Então, o segredo desse governo, Felipe, vai ser ter uma frente. E o Lula disse claramente: eu não vou governar só para o PT. Vai ter reação, claro, uma parte do PT pode até chiar, faz parte do processo, tal, trabalhar, ter uma visão mais rápida de querer fazer mudanças estruturais, que é necessário fazer. Agora, tudo isso, repito, numa concertação. A gente vai ter que ter, nesse momento, paciência histórica, inteligência para fazer um processo de gestão com muita discussão, para conquistar uma parcela da sociedade que votou no Bolsonaro na última eleição e nessa agora, e perceberam que essas hienas que estão soltas, ela não respeita a democracia. Então, eu tenho muita esperança e fé que a gente, com a concertação e o comando de Lula, a gente vai trazer uma parcela da sociedade para voltar a defender a democracia, porque, infelizmente, a gente está vivendo muita insanidade política no Brasil. Governo do Estado. O MDB
né, que capitaneou, por assim dizer, o processo em que o PT estava, também, tipo, lulou, para a gente fazer um neologismo assim, não vou dizer que utilizou a figura do então ex-presidente, agora presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mas se colocou a associação foi muito benéfica e a gente pode atribuir, seria uma outra entrevista para analisar isso mais a fundo, mas a gente pode atribuir boa parte disso, dessa escolha que o MDB fez. O senhor acha que o PT aqui no Estado foi um pouco alijado desse processo e caberia agora, aqui no âmbito de Alagoas, cobrar um pouco mais essa paridade, já que o PT, já que o MDB teve como seu, com todo respeito, seu garoto propaganda, Lula, e agora caberia ao PT chegar lá e dizer, olha, o espaço também tem que ser da gente. Veja bem, Felipe, na realidade, o Paulo Dantas, ele foi prefeito de Batalha 2 vezes, lá no Sertão. Ele não tinha um espectro ainda estadual. Foi eleito pela primeira vez estadual, era uma pessoa que não era tão conhecida. Uhum. Aí é apresentado um projeto pela Assembleia Legislativa, conduzida principalmente pelo seu presidente. Então, ele estabelece essa ponte para ser o candidato e ele usou não só o Lula, natural no processo. Ele teve 2 grandes cabos eleitorais. Ele teve o ex-governador Renan Filho, que teve um papel muito forte, que foi um grande gestor durante 2 governos. Então, ele foi um cabo eleitoral e o outro um plano nacional, o Lula, sem dúvida nenhuma. Contribuíram com a eleição significativamente. E ele teve um grau de lealdade também, quando ele assumiu a candidatura, fez defesa, que ele podia usar de uma forma utilitária e não ter reciprocidade. O desenho do governo, quando ele assume o governo, o PT já amplia espaço, né? Porque o PT só tinha a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos no governo do Renan Filho. Quando o Paulo Dantas assume, a gente conquista a Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, né? Isso é fundamental. Vamos dialogar outros espaços. Logicamente, vai ter uma disputa muito grande, porque vários atores entraram para apoiar o seu governo. Espero que a sensatez seja feita. O próprio PDT do Ronaldo Lessa entra no governo, tem um espaço, vai lutar para ter mais. Claro que briga de poder e espaço sempre ela tem alguns, vamos dizer assim, alguns reveses. Pode ter uma arrumação na camada ideológica, mas eu espero que a prudência prevaleça. E o PT tem um papel fundamental, principalmente com a eleição de Lula, diferente do período do Renan Filho, que governou com Bolsonaro e com Michel Temer, ele não conseguiu ter uma ponte forte com o governo federal. Então, mesmo nessa crise nacional que o Brasil está atravessando, na minha visão, o Brasil está quebrado, né? Com a eleição de Lula, a gente vai ter que ter um padrinho especial, que é o novo presidente, e vamos fazer esse papel, cobrando maior espaço do PT em relação política, fortalecendo, discutindo projetos de campo imediato, como é que vai ficar o desenho da Prefeitura de Maceió, como ficará o desenho das principais cidades do estado de Alagoas. A gente tem que discutir a médio prazo, que isso a direita faz com muita competência. E no nosso caso, como eu fui eleito, a gente vai trabalhar de forma especial de lutar não só para projetos estruturantes, mas também a disputa orçamentária que está tendo. Eu vou dar só um exemplo. O Bolsonaro ele foi irresponsável quando uma das obras estruturantes mais importantes de Alagoas, do Alto Sertão, o Médio Sertão e o Agreste, que é o Canal Sertão, ele simplesmente parou a obra. Só está tendo manutenção do Canal do Sertão devido ao estado de Alagoas, porque o Paulo Dantas está injetando recursos. Uma das grandes tarefas nossa é voltar à normalidade para o Canal do Sertão, dar continuidade, a conclusão da BR-101, que ainda falta alguns trechos, ou seja, projeto de moradia que parou também. A gente vai ter da agricultura familiar, a questão agrária também. Então, tem vários desafios que, no campo federal, dependem do governo Lula e para o estado de Alagoas. Então, eu vou lutar para ser também um ator importante nessa caminhada, duelo entre o executivo do governo federal e o estado de Alagoas.
E a propósito disso, um dos assuntos a gente trata no próximo bloco, já já. Neste Braskem Explica, vamos mostrar como anda a desocupação dos imóveis nas zonas do mapa definido pela Defesa Civil. Iniciada em novembro de 2019, a desocupação preventiva já passa de 98%, com mais de 14 mil imóveis desocupados. A área de resguardo, considerada prioritária, foi a primeira a ser totalmente desocupada em abril de 2020, junto com as zonas A, B e C. Já a desocupação das zonas D, E, F e G foi iniciada no segundo semestre de 2020 e está quase completada. Em 2021, começou a desocupação da Zona H e da área de monitoramento 01, onde os moradores devem ingressar no PCF e aguardar a negociação da proposta até o final deste ano. Conheça outros detalhes do Programa de Compensação Financeira e as ações desenvolvidas para a segurança das pessoas em braskem.com.br/balanço PCF. Ou acesse braskem.com.br/Alagoas. A gente volta para este terceiro e último bloco, como a gente sempre costuma dizer, né? Fica aquele climazinho assim de despedida, mas vamos aproveitar, já que a gente, como costuma dizer, tem alguém, tem um entrevistado do peso, da estatura, que o assunto merece esse momento aí de chegada, esse momento de definição do novo governo. Antes de entrar necessariamente para a pauta prevista aqui, para esse terceiro bloco, eu queria esgotar um assunto que o senhor citou agora há pouco no bloco anterior, que é essa questão das projeções para o futuro. Uma coisa que eu já coloquei com outros entrevistados aqui pós-eleições, no caso proporcionais, 65.814 votos. Isso aí, de alguma forma, projeta, é natural, seria colocado à mesa para 2026 para a capital Paulão. Isso aí já pode ser colocado, viria a ser, é de interesse, alguém já cogitou alguma coisa? Não foi discutido ainda, o Felipe. De qualquer forma, eu quero aqui agradecer de forma carinhosa a população de Maceió. Na penúltima eleição eu tive mais ou menos 17 mil e poucos votos. Eu pulei agora para quase 29 mil. Isso demonstra que nesse campo relativo ao MDB, no campo da esquerda, eu fui o deputado federal mais votado. Parabéns. Os outros parlamentares, eles são do campo da direita, né? Então, todos eles, né, eu fui o quarto, então os três outros. Vai ter um engarrafamento de candidatura no campo da direita. O atual prefeito JHC, que era PSB, foi para o PL, né, e fez campanha para Bolsonaro. E tem direito à reeleição, ele vai lutar. Sim. O deputado federal Alfredo Mendonça deu uma declaração que poderá ser candidato também, se for no mesmo campo. O Davi Davino foi candidato a senador e teve mais votos do que o senador Renan, mais de 200 mil votos. É outro que também tem, em tese, potencial de ser. E, possivelmente, o delegado, que foi o vereador mais votado, teve uma votação menor, mas em Maceió ele teve uma votação expressiva. Então, você tem 4 candidaturas com perfil de direita. Serão os 4 candidatos, vai ter unidade de ação. E quem vai ser no campo da esquerda? Essa discussão ela tem que ser maturada com muita calma, né? Num sentido, e não pode dizer que dessa água eu não beberei. E o PT, logicamente, vai lutar para ter protagonismo. Pode ser minha candidatura, a candidatura de um outro companheiro ou companheira, ou trabalhar até outro nome, mas eu acredito que agora, por que não? A gente sempre deu apoio a outras candidaturas e, de repente, pode ser o protagonismo. Mas eu vou dizer que esse processo vai ser discutido, não está nada fechado. O que eu tenho avaliação é dos 102 municípios, você tem 20 cidades polos, que equivale a mais de 70% do eleitorado. A gente tem que ter um desenho no sentido desse espectro, nessa visão de centro-esquerda, de como trabalhar essa capilaridade nessas cidades, que isso tem toda a desenvoltura para um projeto de médio e longo prazo, com muita calma. A outra coisa que a gente tem que discutir, Felipe, é a governabilidade do presidente Lula. A diferença foi muito pequena.
Na minha avaliação, o país, do ponto de vista fiscal, está quebrado, né? E há uma expectativa da população muito grande de ser resolvido todos os seus sonhos e utopia. A gente sabe que não é assim. Mas uma coisa o Lula já disse. Uma das minhas prioridades, com 76 anos, como ele falou, é voltar àquele plano quando ele governou e eliminar a fome no Brasil. Então a gente tem que ter um foco inicial imediato e rápido para que 33 milhões de pessoas, no mínimo, comam 3 vezes ao dia. Isso é o básico. E aí precisa de uma pactuação sobre isso, uma unidade de ação em relação a isso, né? No orçamentária, focar, priorizar. Uma parte da elite, não é nem da classe média, é da elite brasileira. Uma boa parte dessa greve agora dos caminhoneiros não foram os caminhoneiros, foi uma greve de uma parcela do agronegócio. E esse agronegócio que esbanjou dinheiro, ele precisa dar a sua contribuição para que possa eliminar a fome no Brasil. E a propósito desse tema, as manifestações antidemocráticas que se espalharam, se difundiram, se disseminaram, o termo acho que seria mais esse, que tem a ver com doença mesmo, infelizmente, pelo Brasil, eu perguntaria, inclusive até contextualizando, o senhor é ligado aos movimentos sociais, teve sua origem no movimento sindical, né? E uma das coisas que mais se vê de comentários em noticiário local, noticiário nacional, os comentários que muita gente faz na mídia de uma forma geral, rede social, é aquela coisa. Só para resumir aqui o bordão. Se fosse com os professores reivindicando aumento de salário, se fosse com o trabalhador, a repressão seria completamente diferente. Isso bate como alguém ligado a essa área do trabalhador, bate um certo rancor, a indignação é maior com a forma como está sendo tratado, a conivência. As autoridades falharam. Qual é a reação do cidadão e do político, Paulão, acerca de como está sendo tratado essa Não questão? com rancor, Felipe, eu quero que seja aplicada a lei, né? Porque uma parte dessa elite que foi para a rua, quando ocorreu a pandemia da Covid e o governo responsável, os governos responsáveis entenderam que teria que ficar em casa, né? Uma parcela disse que tinha que abrir, né? No processo. Quando é agora, eles fecharam e prejudicaram a economia. Foi necessário o herói deles sair para a TV e dar uma declaração que desarmasse essas barricadas. Inclusive, nas redes sociais disseram que era, inclusive, pegadinha, que era fake, né? E a propósito disso, uma alegação que fez naquele pronunciamento, que eu até brinquei com o Derek no dia, aquilo tem tudo, mas não é um pronunciamento. 2 minutos e 11 segundos de fala, depois de 72 horas, quando se esperava tanto. Ele alegou que tinha uma liderança sobre mais de 50 milhões de pessoas. E na live de ontem fez aquele pedido e, pelo jeito, não surtiu esse efeito. Tem mesmo essa liderança? Não, a que liderança, ele acha que tem? é por isso que eu disse no bloco anterior, que eu acredito que à medida que o Lula ele vai fazendo a concertação no Brasil com tolerância, com paz, sem rancor, uma parte da sociedade ela vai refluir, não vai atender uma liderança errática que só fez atrasar o Brasil, a economia, no plano internacional, na diplomacia. Mas voltando à tua pergunta, veja bem, esse comportamento da segurança pública no Brasil, ela funciona contra o pobre preto? Sim. É à noite que não tem um mandado, que chuta na porta, mas na Ponta Verde entrega a autorização judicial falando sim, senhor. Esse comportamento tem que ser modificado. É por isso que eu tive a oportunidade de manter contato com o governador Paulo Dantas. Ele agiu com muito equilíbrio, no sentido de negociar o processo. Mas uma coisa que eu peço e irei cobrar, espero que a corregedoria da Polícia Militar, certo? Ela consiga fazer um levantamento e punir vários terroristas. Por que terroristas? Porque não respeitaram a Constituição. Esses são terroristas. E uma boa parte são militares da ativa e da reserva.
Então, corregedor da Polícia Militar, é necessário que o senhor já identificou, já tenham nomes, e essas pessoas têm que ser punidas de acordo com a lei. Eles são terroristas, porque não respeitaram o resultado eleitoral. E estava como bandeira principal solicitando intervenção militar. Solicitar intervenção militar é crime. A gente vive numa democracia. É por isso que espero, e a gente vai acompanhar, qual será a posição da Corregedoria da Polícia Militar. E o governador tem que estar cobrando sim isso, o secretário de Segurança também, e principalmente a sociedade. Porque se não tiver punição para esses terroristas que interditaram a Fernando Lima, principalmente militares e da reserva, é um mau sinal, é um atentado ao Estado Democrático de Direito. O presidente, agora presidente eleito, quando em campanha, colocou que Bolsonaro poderia passar, iria passar, ele estava otimista com a vitória, como realmente aconteceu, mas disse que o bolsonarismo não, ou seja, o bolsonarismo deverá ficar. Tem muita gente fazendo essa análise que essa ferida, como eu cito, essa ferida, infelizmente, nessa forma, em todos esses, não vou chamar de valores, princípios, são esses temas, essas pautas que eles defendem. O senhor acha que seria por aí mesmo, o bolsonarismo fica, há condição de convivência, há condição de se contornar isso, essa coisa que brotou com o bolsonarismo, na gestão Bolsonaro, ela vai ficar para o Brasil? Felipe, o bolsonarismo vai ficar, agora não com percentual do resultado eleitoral. É preciso lembrar que essa eleição nossa, ela teve no segundo turno uma diferença de 2 milhões de votos. À medida que o Lula governa, com Geraldo Alckmin, a economia volta à normalidade, o pessoal percebe a importância da democracia, há uma economia crescente, as políticas públicas funcionando, uma normalidade, eu acredito que você distensiona, vai ficar um percentual das hienas bolsonaristas, chamado bolsonarista raiz, que deve ser em torno de 10% a 15%, não representa esses milhões de brasileiros que votaram, até porque uma parte foi enganada pelas mentiras cotidianas. Um exemplo, dizendo que o Lula ia fechar as igrejas. Isso é uma grande mentira. O Lula é católico, sempre respeitou, fez legislação sobre isso. Então, quando houve o resultado da urna, um dos líderes, do ponto de vista religioso, neopentecostal, mais anti-Lula do Brasil, foi o primeiro a reconhecer a vitória de Lula, Silas Malafaia. Então, acho que vai ter uma diminuição de tensionamento em relação aos evangélicos, porque é a questão do respeito à autoridade constituída. E à medida que essa autoridade constituída respeita a religião, como o Lula sempre fez, você já atenua também essa situação. O agronegócio, à medida que Lula, que fortaleceu o agronegócio, tem seu papel, agora tem o seu papel para respeitar o meio ambiente, tem o seu papel de pagar tributos, respeitar a legislação trabalhista. Então, aqueles maus empresários do agronegócio, que ainda tem trabalho escravo, análogo à escravidão, que não respeitam o meio ambiente, etc. Isso é uma minoria. Então, você vê aqui a declaração da Federação do Presidente da Indústria, aqui de Alagoas, que no primeiro turno não votou em Lula, mas no segundo turno já reconheceu. Então, eu acredito que o Lula tem condições de pacificar o Brasil, e é por isso que eu acho que só vai ficar um percentual pequeno dessas hienas bolsonaristas que não conseguem respeitar o Estado Democrático de Direito. Então, esse processo é um momento, uma fotografia de hoje, que depois a gente vai atenuar para ter o leito normal da democracia. O povo brasileiro quer o quê? Quer paz, quer amor, tolerância, normalidade democrática, a capacidade, as políticas públicas funcionarem, a gente viver e ter mais integração na família. Infelizmente, esse presidente que está aí, que é um pária nacional e internacional, ele foi realmente um dos responsáveis para criar esse caos, que é uma característica dele, é uma característica do protofascismo.
O fascismo não sobrevive na normalidade. Tem que ter a confusão, o conflito. Na hora que não tem um conflito, ele desaparece. É por isso que eu tenho fé e esperança que na história ele vai desaparecer. Deputado federal por Alagoas e deputado federal eleito, reeleito, para representar por mais 4 anos nosso Estado no Congresso, a quem damos também os parabéns pela vitória pessoal e pela vitória de seu partido. Muito obrigado pela entrevista. Primeiro motivo de muita alegria, Felipe, queria agradecer a todos os componentes da ACTA, de forma especial os internautas, ser entrevistado por um programa importante, com estatura jornalística fundamental, com forma e conteúdo. Um grande abraço. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui, mais uma vez agradecendo muito de antemão a tua audiência. E, como sempre, deixando aqueles para refletir. Aqueles, sim, porque, dada uma entrevista como essa, acho que merece que seja mais que uma. Vencer na política não é só na eleição, é vencer todo dia, como em alusão aí às diferenças entre o governo que sai e o governo que chega. Essa atribuída a Tiago Carossi, um dos influencers do marketing aqui no Brasil. Mas, para encerrar uma entrevista deste peso, desta envergadura, nada melhor do que alguém com a estatura maior também, né? É muito mais fácil se conseguir algo com um sorriso do que sob a ponta de uma espada. William Shakespeare. Até.